Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nestas páginas virtuais. Digo páginas virtuais porque aqui nos encontramos na página virtual do YouTube do Centro Espírita e Grupo André Luiz, e também no meu perfil pessoal, fazendo esta transmissão de mais um estudo, mais uma reflexão acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos imensamente a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades sem limites, conforme estudaremos aqui neste momento, oportunidades que Deus nos oferta para a nossa iluminação espiritual. A Jesus de Nazaré, agradecemos imensamente por todos os ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, abraçamos fraternalmente, agradecidos por tudo que tem feito por nós ao longo da nossa trajetória, e não podemos deixar de agradecer a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, nos assistindo neste momento, nos enviando boas vibrações, realizando comentários, realizando compartilhamentos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. A todos os trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita e Grupo André Luiz, mais carinhosamente conhecido com o nome de Segal, abraçamos fraternalmente, agradecidos, e também agradecemos pela confiança e por mais esta oportunidade de estudo e de reflexões. Então, conforme foi dito, hoje aqui nos encontramos para estudarmos com base no item de número 24 do capítulo de número 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 24 é uma maravilhosa mensagem do Espírito São Luís, recebida em Paris em 1859, que tem como título Limites da Encarnação. Será que as nossas encarnações ou reencarnações, elas têm limite ou limites? Será que Deus nos impõe algum limite, onde Deus, em um determinado momento, diga para nós, chegou o limite, não tem como, não tem mais oportunidades para você? Então, São Luís foi questionado da seguinte maneira: quais são os limites da encarnação ou da reencarnação? Então aqui foi questionado desta forma: quais são os limites? E aí São Luís nos responde não só naquele sentido material, corporal, aqui da Terra, mas ele começa nos respondendo acerca do corpo do espírito, ou seja, do perispírito. Então São Luís começa a resposta a este questionamento acerca destes limites da encarnação da seguinte maneira: que a encarnação não tem propriamente falando limites nitidamente traçados, se entende por isto o envoltório que constitui o corpo do espírito. Então aqui São Luís já começa nos esclarecendo que, em se falando do corpo do espírito, ou seja, do perispírito, que este é o corpo do espírito, não existe um limite nitidamente traçado, já que a materialidade deste corpo, ou seja, do corpo do espírito, aqui ele não está falando deste corpo físico que nós temos neste momento na condição de um instrumento para o espírito agir, mas ele está falando do corpo do espírito. Então ele diz, já que a materialidade deste envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então aqui ele nos esclarece que à medida que o espírito vai se purificando, à medida que ele for se purificando, este corpo do espírito, ou seja, o perispírito, também vai se tornando menos material, menos denso. E aí ele segue dizendo que em certos mundos mais avançados que a Terra,
ele, ou seja, o corpo do espírito, já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes, num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por confundir-se com o perispírito. Então aqui ele acrescenta esclarecimentos nos dizendo que de grau em grau, de purificação ou de depuração, este corpo do espírito, que é o perispírito, vai chegar a um ponto em que ele vai se confundir com o espírito. E como nós sabemos, o espírito é luz. Então vai chegar um dia em que simplesmente será um facho luminoso. Você não verá mais um corpo, uma forma definida, que é o que dá este molde de um corpo definido, que é dado pelo corpo do espírito. Então este corpo ele vai se depurando à medida que o espírito também se depura, até ele se confundir, ou seja, desaparecer e tornar-se apenas um facho luminoso quando se tornar visível a alguém e também, principalmente, no mundo espiritual. E aí ele acrescenta, segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele toma o envoltório próprio ou apropriado à natureza desse mundo. Então, à medida que formos chamados a viver em mundos diferentes, à medida que formos evoluindo, formos nos depurando, nós iremos nos ligando a corpos físicos apropriados à nossa condição evolutiva, mais materializado ou menos materializado, ou seja, mais denso ou menos denso. Quanto maior for a nossa elevação, a nossa depuração espiritual, menos densos também serão os corpos físicos que nos ligaremos. Então é preciso que lembremos acerca disto. E para acrescentarmos informações acerca da encarnação, quando começaram as nossas encarnações ou reencarnações, e de que forma isso funciona na nossa vida, e para que também existem as reencarnações, é preciso que nós busquemos em O Livro dos Espíritos. Antes de seguirmos aqui nas informações de São Luís, buscamos a informação que Kardec colocou na questão de número 23. Porque antes de acontecer para nós a primeira encarnação, antes que tivéssemos a primeira encarnação numa roupagem dita humana, nós éramos apenas um princípio inteligente, mas não tínhamos uma forma definida, não tínhamos uma identidade. Conforme Kardec colocou aqui na questão de número 23, quando o espírito ainda era apenas um princípio inteligente, e esta palavra espírito era grafada com E minúsculo. Então Kardec questionou os espíritos amigos, o que é o espírito? Espírito com E minúsculo. E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que espírito com E minúsculo é o princípio inteligente do universo. Até aqui não tínhamos encarnações. E aí se formos lá na Gênese mosaica, no capítulo 2, versículo de número 7, quando Moisés anotou lá para nós, no versículo de número 7, que nós saímos das mãos do Criador, naquela simbologia em que nascemos ali do pó da terra e que recebemos um sopro de vida ou um sopro divino em nossas narinas, simbolicamente falando, e nos tornamos um ser vivente. Então aqui, nesta simbologia de Moisés, lá na Gênese mosaica, nós teríamos saído da condição de princípio inteligente para a condição de uma inteligência, ou seja, ganhamos uma identidade, que é o que nós encontramos na questão de número 76 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos acerca do espírito com E maiúsculo. Quando nós ganhamos uma identidade, e aí os espíritos amigos nos dizem, respondendo a Kardec, que espírito com E maiúsculo nada mais é, ou nada mais são,
que os seres inteligentes da criação. Então, nós, na condição de seres imortais, espíritos imortais, nós somos esses seres inteligentes da criação. E na questão de número 76, Kardec colocou da seguinte maneira, que no universo existem basicamente, de uma forma bem resumida, dois princípios gerais, que são, neste caso, o espírito e a matéria. E os espíritos amigos falaram perfeitamente espírito e matéria, sendo que o espírito significa a individualização do princípio inteligente, como vimos na questão de número 76, na questão de número 23, quando éramos um princípio inteligente, na questão número 76, quando ganhamos uma identidade, saímos da condição de um princípio inteligente e nos tornamos uma inteligência, um ser inteligente da criação. E aí nos dizem os espíritos amigos que destes dois elementos gerais do universo, o espírito é esta individualização do princípio inteligente e a matéria é a individualização do princípio material. Então, é isto que os espíritos amigos nos trazem neste início de reflexão acerca de encarnação e de reencarnação. E na questão, avançando um pouco mais, na questão número 166 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou aos espíritos amigos acerca da reencarnação, e aí ele questionou o espírito que não alcançou a depuração, a perfeição, o que acontece com ele? Ou o que acontece com eles ou com todos nós? E os espíritos amigos responderam a Kardec que todos nós que ainda não alcançamos esta perfeição, sofreremos novas existências em corpos físicos, ou seja, reencarnaremos outras vezes, muitas e muitas vezes, de acordo com as nossas necessidades. E na questão número 167, qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da encarnação, já que estamos falando acerca de limites da encarnação? Qual é o objetivo? Será que as encarnações Deus nos impõe para fazermos sofrer? Sem sombra de dúvida que não é isto, porque Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é misericórdia, tudo ao infinito. Então aqui os espíritos amigos respondendo a Kardec e a todos nós sobre o objetivo da encarnação e das reencarnações, estes objetivos nada mais são que aprimoramento, aperfeiçoamento de todos nós. E na questão número 168, o número de existências corporais é limitado ou o espírito se encarna perpetuamente? Será que o número de existências, conforme nós estamos estudando na mensagem de São Luís, estas existências são limitadas ou nós encarnaremos ou reencarnaremos indefinidamente? É o que nós encontramos na questão 168. E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que a cada nova existência o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidades das provas da vida corporal. Então, quando alcançarmos esta condição de purificação, não teremos mais necessidade de novas existências em corpos físicos. Então, este é o limite, o aperfeiçoamento. E o que não tem limite, conforme nos diz André Luiz, é a misericórdia de Deus. Esta não tem limite, porque Deus, na sua misericórdia infinita, não nos impõe limites de existências em corpos físicos. Teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias. E na questão número 169, estamos aqui fazendo essas referências, depois todos nós poderemos buscar essas questões e estudarmos todas elas calmamente. Então, na questão 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Será que todos nós, todos os espíritos, todos estes seres inteligentes da criação, já tivemos o mesmo número de existências em corpos físicos e também teremos o mesmo número de existência? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, não. O limite, ou a quantidade, o número dessas existências são diferentes para todos nós de acordo com o aproveitamento que realizarmos em cada existência.
aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, as encarnações são sempre numerosas. E na questão 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em que se transforma depois da sua última encarnação em corpos físicos? E aí eles nos respondem: em espírito feliz, em espírito puro. Assim como Jesus nos falou lá no Sermão do Monte, que um dia todos nós seremos felizes, todos nós um dia seremos bem-aventurados quando alcançarmos esta depuração de uma forma completa, neste sentido, deste completo para nós aqui na Terra, porque ela será sempre relativa. E uma última referência, a questão de número 170, sobre o que está baseada, ou melhor, 171, em que está baseado o dogma da reencarnação? Esta verdade que conhecemos com o nome de encarnação, ela tem como base o quê? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que esta verdade acerca de reencarnação tem como base a justiça de Deus. Sem sombra de dúvida que é a justiça de Deus, porque sem sombra de dúvida, de acordo com o que nós conhecemos hoje na doutrina espírita, não tem como ser praticada a justiça perfeita de Deus para todos nós, sem a existência de reencarnações ou de encarnações sucessivas. É preciso que exista, e é exatamente isto que acontece para todos nós. E aí voltamos às palavras de São Luís, quando ele continua nos dizendo da seguinte maneira, no item de número 24, que o próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Então, neste avançar, conforme nos diz André Luiz, que este molde do espírito, ou molde para o corpo físico, que é o perispírito, ele é como se fosse um molde plástico, que à medida que tem a necessidade do molde plástico, você pode esquentá-lo e mudar este molde. Assim é o perispírito. Este molde vai sofrendo transformações de acordo com as necessidades do espírito. E aí ele diz na sequência, se considerar a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela, ou seja, a encarnação, é limitada aos mundos inferiores. Então aqui ele nos lembra, como ele disse no início em relação ao perispírito, que não tem propriamente falando limites nitidamente traçados em relação ao corpo do espírito, qual a necessidade, qual a quantidade de reencarnações. E aí ele vai adiante e fala acerca do corpo físico, das reencarnações aqui na Terra. Que em se falando aqui do mundo em que nós vivemos, as reencarnações são necessárias aos mundos inferiores, que são os mundos por onde nós estamos passando, e é o mundo onde nós nos encontramos hoje, mundo de provas e expiações. Então, um dos limites das reencarnações nós encontramos nos mundos inferiores, porque nos mundos superiores não tem necessidade de reencarnações, como acontecem aqui na Terra e em outros mundos iguais à Terra, inferiores ou um pouco superiores à Terra. Então aí ele nos fala desta forma. E aí ele nos diz que deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos de existências corporais, aqui ele conceitua aquela palavra ou aquela frase que nos traz sobre o estado errante ou um espírito errante. O que significa um espírito errante ou um estado errante? Aquele intervalo entre uma existência e outra, quando ele se encontra no mundo espiritual, aguardando uma nova existência em corpos físicos. A situação do espírito
está em relação com a natureza do mundo ao qual ele irá se ligar. Então aqui, São Luís encerra estes esclarecimentos acerca destes limites, quando ele nos disse que em relação ao perispírito não tem um limite propriamente traçado, mas em relação aos mundos, ela, ou seja, a encarnação, ela está limitada, ou seja, tem o seu limite traçado ali nos mundos inferiores. E aí é importante, antes de encerrarmos as nossas reflexões, é importante nós lembrarmos aqui e citarmos o que nós encontramos na revista editada por Kardec durante 12 anos, quando ele estava realizando o trabalho de codificação ou de decodificação, a chamada Revista Espírita, que era o laboratório de Kardec, onde ele realizava os seus estudos e publicava também, no mês de fevereiro de 1864, ou seja, no ano 7, no mês de fevereiro, ele também escreveu acerca do limite da encarnação, ou limites da reencarnação. Então ele anotou da seguinte maneira, que a reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Enquanto a matéria domina o espírito, as reencarnações são necessárias. Mas desde que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade. Não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Então aqui Kardec, com os espíritos amigos, nos esclarecem que a partir do momento que o espírito domina a matéria, já não tem mais necessidade as reencarnações. Com efeito, acrescenta Kardec nas suas anotações, com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo, até que tendo chegado a manejar este instrumento à vontade, ali imprimir a sua vontade, o trabalho esteja realizado. É o que nós estamos fazendo aqui neste momento, meus irmãos e irmãs, usando este instrumento, manejando este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Porque quem vos fala aqui neste momento e que está visível a todos vocês, não é propriamente e simplesmente um corpo físico. Não é o corpo físico quem está falando. O corpo físico é o meio, é o instrumento que eu, ser imortal, o ser inteligente da criação, que um dia foi princípio inteligente, ganhei uma identidade e hoje eu estou usando este corpo físico, manejando este instrumento de acordo com a minha vontade, para expressar também as minhas ideias, as minhas vontades. E aí ele diz, então, lhe é necessário outro campo para a sua marcha, ao seu adiantamento para o infinito, não tendo mais necessidade de reencarnações. Ele irá para um outro campo de trabalho, sem necessidade das reencarnações. É-lhe necessário um outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Então aqui, quando chegarmos nesta condição, nós iremos para esferas superiores, onde esta materialidade grosseira que nós conhecemos aqui na Terra, nestes mundos superiores, essa matéria será desconhecida. E ainda diz, tendo se depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Então, quando chegarmos nesta condição, nós teremos alcançado aquela chamada madureza. A madureza ou aquela condição de idade mais avançada, aquela idade como um adulto no sentido espiritual, e aí não teremos mais necessidade de ficarmos habitando e reencarnando nesses globos inferiores. E aí ele diz, havendo-se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade. É espírito e vive pelas sensações espirituais, que são indefinidamente mais deliciosas
do que as mais agradáveis sensações corporais. Então aqui ele nos fala que quando chegarmos a esta condição de espíritos bem-aventurados, espíritos puros, nós teremos as sensações verdadeiras, as sensações do espírito, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. Aquelas sensações corporais mais deliciosas que nós conhecemos aqui no corpo físico, elas não chegam nem perto, como se diz, àquelas sensações verdadeiras do espírito depurado, aquele espírito que já alcançou esta idade, esta condição de plenitude em relação à matéria, onde ele domina plenamente a matéria e não é dominado pelas sensações da matéria grosseira. Então, antes também de encerrarmos aqui as nossas reflexões, que já deve estar quase terminando devido ao tempo que nos foi concedido, é preciso que façamos referência também para quem quiser estudar um pouco mais acerca do assunto, livros de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, onde nós encontramos fartamente informações acerca de reencarnações, no capítulo de número 56 do livro Fonte Viva. Capítulo 56 do livro Fonte Viva, nós encontramos sobre renasce agora. Renasce agora, quando Emmanuel traça comentários acerca daquelas palavras de Jesus, que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Também é preciso que façamos referência ao livro Caminho, Verdade e Vida. Livro Caminho, Verdade e Vida, os capítulos de número 108 e 110. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 108, 110. O 108 tem como título Reencarnação, quando ele nos fala acerca do nosso sofrimento, acerca do nosso destino, acerca do ser, conforme aquele livro de Leon Denis, que nos fala acerca do ser, do destino e da dor. E no capítulo número 110, que tem como título Vidas Sucessivas. É importante que estudemos esses capítulos, porque no capítulo de número 110, Emmanuel anotou da seguinte maneira, que a reencarnação é lei universal. Reencarnação, conforme já falamos anteriormente, não está restrita apenas aqui à Terra. É lei universal. Onde tiver a necessidade de reencarnação, ali ocorrerão as reencarnações dentro daqueles limites, conforme nos disse São Luís, e também conforme encontramos nas questões que citamos em O Livro dos Espíritos. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e seguirmos adiante no nosso aprendizado, nas nossas reflexões, e nos transformando em pessoas melhores, em seres melhores, para um dia não termos mais a necessidade de nos ligarmos a corpos tão grosseiros como os nossos corpos físicos e vivermos a plenitude do espírito, do ser imortal. Paz aos nossos corações e mais uma vez muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs.